O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse nesta quarta-feira que o Brasil precisa de uma lei para criminalizar as notícias falsas, conhecidas como fake news. Maia afirmou que a Câmara está elaborando, junto com o Senado, um projeto de lei que seja equilibrado para que tenha menos chances de ser vetado quando chegar ao Palácio do Planalto. O presidente da Câmara reiterou que a comissão parlamentar de inquérito que investiga as fake news tem que voltar a funcionar, até para enviar ao Ministério Público o que já considera crime. É a Procuradoria que decide se apresenta ou não denúncias contra os envolvidos nesses crimes. Acho que a CPI precisa voltar a funcionar. Esse tema da fake news ele é muito sério, né? Eu tive até agora almoçando com um parlamentar, fizeram uma fake news no meio agora da pandemia, dizendo que ele estava no exterior, estava nos Estados Unidos passeando. Quer dizer, ter que ter um basta o tema da fake news, mas com um texto que respeite a liberdade de imprensa, respeite o trabalho das plataformas, mas também, né, responsabilize e que possa chegar naqueles que estão financiando esse ataque à imagem das pessoas e também o ataque às instituições. Ele respondeu a repórteres sobre o envolvimento do Palácio do Planalto na exibição de anúncios do governo federal mais de 650 vezes em 47 canais de notícias falsas ao longo de 38 dias, inclusive em um com conteúdo pornográfico. Esses dados fazem parte de um levantamento feito pela CPMI. Eu espero, né, que o governo não tenha feito isso de forma organizada, tenha sido um erro, porque de fato, óbvio que a lei vem com a intenção de dar mais transparência e uma melhor informação para que a gente saiba de fato quem está patrocinando e financiando de forma objetiva as fake news no Brasil. O presidente Rodrigo Maia afirmou que espera que os recursos a serem destinados aos estados cheguem o mais rápido possível. O que eu recebi de informação hoje é que até o dia 9 de maio, 9 de junho será pago. Agora é uma questão de fazer o ajuste baseado no que foi aprovado no Congresso e sancionado. Os governadores precisavam retirar ações que tinham em relação ao tema do endividamento na Justiça Federal, no Supremo Tribunal Federal. Parece que essa semana tinham 17 ações que foram retiradas pelos governadores. Essa era um dos artigos, era uma das pré-condições que o governo organizou junto com o Senado e depois aprovado pela Câmara para liberar o dinheiro. Então, alguma burocracia teve, eu acho que liberando dia 9, eu acho que é uma data próxima. O que atrasou de fato foi a sanção. De fato, surpreendeu, pelo menos aos deputados que me encaminharam mensagens hoje, surpreendeu a eles o veto do governo em relação a esses 8 bilhões de reais. Surpreendeu agora o senhor cabe, também? que é o direito do presidente, cabe ao parlamento chamar uma sessão do Congresso e decidir pela manutenção do veto ou pela derrubada do veto. Maia disse por que acredita que aconteceram os atrasos na concessão dos benefícios que ainda estão sendo distribuídos. Acho que essa é a atribuição do Poder Executivo, né? Acho que o Poder Executivo, todo o cadastro único, ele sempre foi construído através dos municípios, né? Os municípios é que organizavam o cadastro e, junto com o governo federal, organizavam os programas sociais, principalmente o Bolsa Família. Dessa vez, o governo não quis utilizar da estrutura de municípios, né? O Ministério da Cidadania, junto com a Caixa, resolveram fazer essa operação de forma isolada. Está dando problema e eu espero que esses problemas sejam corrigidos, né, pelos órgãos de controle do governo federal. O correto era que nós tivéssemos incluído dentro do cadastro único, junto com os municípios, para que exatamente esse tipo de problema não ocorresse no volume que vem ocorrendo desde o início do programa. Sobre a discussão em torno do adiamento das eleições municipais, Rodrigo Maia afirmou que se reunirá com o novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Mas esse debate tem que ser feito de forma transparente, uma primeira reunião nos próximos dias com o presidente do TSE, o ministro Barroso, com o presidente do Congresso, para que a gente possa sentar, pegar os números. Certamente o ministro Barroso já está organizando, né, informações das condições de trabalho do Tribunal Superior Eleitoral e nós devemos trazer essas informações aos líderes para que o plenário da Câmara e do Senado decidam qual é o melhor caminho, a manutenção ou a transferência da data para novembro ou dezembro. Já em relação à reabertura da Câmara dos Deputados, o presidente descartou a possibilidade de que isso ocorra em breve. Disse que a reabertura
terá que ser muito bem estudada, levando em conta o número de funcionários e parlamentares nos grupos de risco e o fato de que muitos voos que trazem deputados passam por São Paulo, um estado com um grande número de casos da Covid-19. Não, por enquanto nós estamos começando a discutir junto com a diretoria da Câmara, junto com o Senado, para a gente possa fazer isso da melhor forma possível. Nós não podemos esquecer que o Parlamento brasileiro começou a trabalhar de forma remota logo no início da pandemia. Isso eu tenho certeza que colaborou muito, né, com a situação que Brasília vive hoje. O bom trabalho do governador, junto com a decisão do Parlamento. Aqui circulam 5, 10, 15 mil pessoas, dependendo da semana.